O tema da palavra hoje é uma mulher segundo o coração de Deus. Mas eu quero dizer que essa palavra não é só para as mulheres. Nós vamos falar para mulheres e homens. Mas como hoje é o dia da mulher, já você mulher que está aqui já está recebendo para adoçar a sua noite, uma lembrança com muito carinho nosso da igreja para você, que você merece. E eu gostaria de abrir essa palavra lendo com vocês Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10. Provérbios 31, a partir do versículo 10, a palavra diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Tem uma tradução que diz: o seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, e lhes chamam bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Hoje nós celebramos o Dia da Mulher, mas muito antes de existir essa data no calendário nosso, ela já estava instituída por Deus. E Deus já havia dito algo poderoso a respeito das mulheres. A Bíblia mostra que nós, mulheres, fomos criadas com um propósito e com um valor. E quando chegamos em Provérbios capítulo 31, a gente vê uma poesia, porque depois nós vamos ver isso mais fundo. Mas Provérbios 31, a partir do versículo 10, é um acróstico. É uma poesia acróstica. O que é um acróstico, gente? É quando, por exemplo, se eu quisesse fazer um acróstico com a palavra mulher, eu ia pegar mulher e o M é uma frase, o U é uma frase, o L é uma frase, o H é uma frase. Isso é um acróstico. E Provérbios 31 é uma poesia acróstica. Mas o texto de Provérbios 31, capítulo 10, começa com uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? E logo em seguida ele diz algo impressionante. Ele diz: o seu valor muito excede o de finas joias ou de rubis. Naquela época, esse texto foi escrito mais ou menos aproximadamente 1000 anos antes de Cristo nascer. 1000 anos antes de Cristo. Provérbios é uma coletânea de poemas feitos na maioria das vezes por Salomão,
Salomão é um dos principais autores do livro de Provérbios. Não foi só Salomão quem escreveu o livro de Provérbios, mas principalmente o rei Salomão, que foi o homem mais sábio que já pisou no planeta Terra, depois de Jesus, lógico, foi Salomão. E ele é um dos principais autores. E naquela época, há mais de 1000 anos antes de Cristo, o rubi era uma das pedras mais preciosas. Mas a Bíblia diz que o valor dessa mulher excede ao valor das mais finas joias. Isso nos mostra uma coisa muito importante. Primeiro, que o valor de uma mulher não está no que ela faz, não está apenas no que ela faz. O valor da mulher está principalmente em quem ela é diante de Deus. Sabe por quê? Porque, gente, quando a gente se compara, né? E é muito interessante quando a gente lê Provérbios 31 e a gente fica vendo todos esses dons dessa mulher, isso pesa um pouquinho sobre nós, não pesa não? Que mulher aqui que ouviu isso tudo que essa mulher faz e não pensou assim, poxa, quer dizer que eu tenho que dar conta disso tudo, né? Quer dizer que eu tenho que dar conta disso tudo aqui que está descrito em Provérbios 31. Quando nos comparamos com ela, sentimos um peso. Sabe por quê? Porque Provérbios 31 não é só para a mulher. Provérbios 31 é o fechamento do livro todo de Provérbios. E a palavra sabedoria, Provérbios é um livro de sabedoria. Sabedoria de Salomão principalmente para nós. E é interessante que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. O maior mês do nosso ano tem 31 dias, não é verdade? Os dias do nosso calendário tem ou 28 e 29, depende, né? Fevereiro, ou 30 ou 31, não é assim, gente? E tem 31 capítulos de Provérbios. Se você todo dia ler um capítulo de Provérbios, eu te garanto que você vai errar muito menos, que você vai ter uma vida muito mais próspera, muito mais feliz, porque é um livro de sabedoria. O livro inteiro de Provérbios fala sobre o que é a sabedoria, como você ter uma vida sábia, como você ter uma vida feliz, como você ter uma vida próspera, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E sabedoria em grego, a palavra sabedoria em grego é Sofia, sabiam disso? Que Sofia, o nome Sofia significa sabedoria em grego. Então, o fechamento do livro de Provérbios, esse texto que diz sobre a mulher, Deus no fundo está querendo falar para homens e mulheres. E nós vamos ver aqui características nessa mulher que tem que estar presente também em você, homem, que está aqui hoje. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 27 a 31. Gênesis 1, a partir do versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do 6º dia. Deus nos criou iguais. Então criou Deus, pois, o homem à sua imagem, o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea, iguais perante Deus. Não há diferença para Deus, não há maior ou menor para Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, a imagem de Deus. Homem e mulher têm o mesmo valor. São a imagem de Deus. Quando Deus criou a mulher, Deus não criou a mulher para ser serva do homem. Deus criou a mulher nem para ser inferior
ao homem ou a Adão, mas para ser companheira, para ser alguém igual ao homem. E lá em Gênesis capítulo 3 ele fala: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma companheira, uma adjutora que lhe seja idônea. Deus não criou um para ser maior ou menor, mas criou para que fôssemos companheiros. Deus deu um trabalho a Eva, o mesmo que Deus deu a Adão. Em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e disse a eles: sede fecundos, plantai a terra, cuidar dos animais. O mesmo trabalho, Deus deu o mesmo trabalho, cuidar do jardim, ter domínio dos animais. Embora a história nos mostre a opressão das mulheres, este não era o plano original de Deus. Este não era. O dia 8 de março é comemorado por causa da luta de mulheres na Rússia contra a opressão, e muitas mulheres morreram nesse dia queimadas por essa luta que elas fizeram. Mas não era assim. No plano de Deus não havia opressão nem para homem nem para mulher. Quem mais honrou as mulheres em toda a palavra de Deus, vocês sabem quem mais honrou as mulheres? Você imagina? Quem mais honrou as mulheres na palavra de Deus? Quem pode me dar um palpite? Jesus. Falaram tudo. Quem mais honrou as mulheres, quem mais, entre aspas, empoderou as mulheres foi Jesus. Jesus chegou para quebrar todo o preconceito. Jesus chegou para tirar todo dogma, todo preconceito, tudo que haviam feito com a mulher, para que a mulher fosse tirada da sua posição original, para que a mulher fosse desprezada, para que a mulher fosse inferiorizada. Jesus chegou, gente, e chegou chegando. Jesus chegou chegando para restaurar a mulher à posição original que ela tinha, ao seu lugar de valor, de dignidade. A mulher virtuosa, a mulher exemplar, a mulher que teme a Deus. Jesus restaurou o status das mulheres em sua cultura. A forma como Jesus tratava as mulheres impactou a sua geração. Era impactante. Gente, eu falo, e de verdade, quando nós lemos qualquer evangelho, quando nós lemos qualquer relato da vida de Jesus, a gente fica pensando assim: poxa, imagina como que foi a vida de Jesus. E eu falo isso, que hoje em muitas igrejas Jesus não caberia. Em muitos lugares Jesus não seria aceito. Em muitas religiões onde há muitos rituais e muitos dogmas e muitas, ele não seria aceito. E foi isso que ele fez. Ele tirou o lugar do desprezo, da inferioridade, porque a maneira que ele tratava as mulheres impactou a sua geração. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, a palavra diz assim: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Não há diferença. Amém? Não há diferença. Homens e mulheres, escravos ou livres, você tem Jesus, você é um em Cristo. Você é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os rabinos não aceitavam as mulheres para serem discípulas. Na época de Jesus, só haviam discípulos homens aos pés dos rabinos. E Jesus teve discípulas mulheres aos seus pés. Amém? Jesus, sim, o discipulado normalmente era limitado aos homens. Mas vemos Jesus na casa de Marta e Maria, lá em Lucas, no capítulo 10, nós não vamos ler para não estender, versículos 38 ao 42, Maria e Marta sentadas aos pés de Jesus, sendo discipuladas por Jesus. Mulheres apoiavam Jesus financeiramente. Em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, diz que mulheres acompanhavam, eram discípulas de Jesus e apoiavam Jesus financeiramente. E ele não viajava sozinho com homens, as mulheres o serviam como discípulas. Em João, esse texto eu queria abrir com você. João capítulo 4, versículos 21 a 24, esse texto é maravilhoso. Foi uma revelação que Jesus deu a uma mulher, e esse encontro, gente, foi algo tremendo que aconteceu. João 4, versículos 21 a 24, a palavra diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis.
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Gente, esse encontro foi uma quebra de paradigmas, de preconceitos, de dogmas para todo Israel. Jesus parou na fonte. Jesus resolveu passar por Samaria, que era um território proibido aos judeus. Os samaritanos eram um povo impuro aos olhos dos judeus. Os judeus se sentiam superiores aos samaritanos. Um judeu ortodoxo, um judeu religioso, fariseu, escriba, qualquer um que conhecesse a lei, não passava por Samaria, muito menos se dirigia a qualquer mulher, e muito menos a uma mulher samaritana. E Jesus puxou conversa com aquela mulher samaritana, que assustou. Como? Ela pergunta no início de João capítulo 4, como você, sendo um judeu, se dirige a mim, que sou uma samaritana? Como que você me dá atenção? Ele quebrou todos os preconceitos, e ele colocou de novo aquela mulher e nós mulheres na posição pela qual nós fomos criadas, de valor, de autoridade, de igualdade. Amém? Porque nós, não é, queridos, nenhum assim, eu sou maior que o homem é maior que eu. Não, somos iguais, com papéis diferentes, somos companheiros. Amém? O homem e a mulher, nenhum maior, nenhum menor, nenhum melhor, nenhum pior, mas com papéis diferentes. E Jesus fez isso nesse encontro. Em João capítulo 4, Jesus ensina uma mulher verdades profundas, e ela se torna missionária, e depois essa mulher se torna uma das apóstolas de Jesus. Ela se torna missionária, ela volta para a sua cidade, fala tudo. Os discípulos foram lá pegar comida, ela foi lá levar a palavra de Deus. Tremendo. A mulher do fluxo de sangue, toda mulher que parava e abordava Jesus, ele parava tudo e a ensinava. Ele quebrou todos os preconceitos, ele quebrou todos os paradigmas, todas as mentiras, todos os estigmas que o inimigo, ao longo dos milênios, havia colocado sobre as mulheres, de inferioridade, que até hoje, infelizmente, gente, em tantas culturas, nós temos isso. A gente está vendo agora a guerra do Irã, e vendo como que as mulheres, nos países islâmicos, né, qual que é o valor que a mulher tem? É zero, é -1, é nada. Mas Jesus quebrou tudo isso. Na hora da crucificação, a maioria dos homens, infelizmente, havia fugido com medo. Mas as mulheres que foram evangelizadas e valorizadas por Jesus estavam lá. Maria, a mãe de Jesus, estava lá. E várias discípulas de Jesus. Tinha alguns homens sim, tá, gente? Mas, assim, as mulheres estavam presentes em todo momento. E a coisa impactante, em João capítulo 20, esse texto também eu queria abrir com vocês. João capítulo 20, e foi tão interessante isso aqui. João capítulo 20, versículos 14 a 18, diz o seguinte: a primeira palavra que saiu da boca de Jesus após ele ter ressuscitado. Você imagina qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus depois que Jesus ressuscitou? Quem sabe me falar qual que foi a primeira palavra, gente? Olha, Jesus, eu vou falar, Jesus. Por isso que eu amo Jesus, por isso que minha vida é de Jesus, por isso que Ele é tudo para mim, entendeu? Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu amigo, Ele é tudo, gente. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é tudo. João capítulo 20, versículo 14. Vou ler a partir do 11, tá? Para vocês entenderem o contexto. Jesus tinha morrido, tinha sido enterrado, né? Sepultado numa gruta, né? Numa caverna. Eles não enterravam na terra, eles colocavam numa sepultura dentro de uma fenda na rocha, uma caverna, né? Um lugar assim.
E aí as mulheres, no terceiro dia, foram terminar um embalsamamento de Jesus. Porque ele morreu na véspera de um feriado, era a véspera de um Shabat. E elas não puderam fazer esse trabalho, porque seria um feriado, elas não podiam fazer nenhum trabalho por causa da religião judaica. E aí no versículo 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando, porque elas chegaram lá e o túmulo estava vazio. E elas acharam que alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Aí no versículo 14, tendo dito isto, ela estava chorando, aí ela voltou-se para trás, ela olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela não reconheceu, ela viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, é a primeira pessoa que Jesus vê, é a primeira pessoa, o primeiro ser humano com quem Jesus fala, e a primeira palavra de Jesus: mulher, mulher, mulher. Foi a primeira palavra de Jesus quando ele ressuscitou: mulher, por que choras? Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aí ela reconheceu. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Que bênção, gente. Maria é o primeiro apóstolo da ressurreição. Ela foi enviada por Jesus. Mas nós vamos voltar lá em Provérbios, no capítulo 31. Eu fiz isso aí para vocês entenderem que fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Temos valor, o mesmo valor que os homens têm, as mulheres têm. Mas aqui diz, em Provérbios 31, versículo 10, que o nosso valor, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A expressão hebraica usada nesse texto, mulher virtuosa, em hebraico essa palavra é Eshet Hayil. Escreve com CH, Eshet Hayil. E essa palavra Eshet é mulher, e Hayil é a mesma palavra usada quando Deus se dirige a Gideão, e ele diz assim no livro, ele diz: Gibor Hayil, homem valente, mulher valente, homem guerreiro, mulher guerreiro, mulher virtuosa. Essa é a mesma palavra usada, a mesma expressão que significa guerreiro, uma mulher forte, uma mulher valente, uma mulher de honra, uma mulher de valor. Essa é a expressão usada em mulher virtuosa. Isso significa que Provérbios 31 não descreve uma mulher frágil. Ele descreve uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher cheia de capacidade. E eu quero te dizer isso, que a mulher segundo o coração de Deus não é fraca. É uma mulher que tem força espiritual. E isso mostra, em primeiro lugar, o valor da mulher. Lá em Provérbios 31, no versículo 10, diz que o seu valor muito excede o de finas joias. Antes de falar de tarefas, ele começa em 31, 10, mulher virtuosa, quem a achará? Porque essa mulher que é forte, guerreira, corajosa, virtuosa, exemplar, o valor dela excede muito de finas joias. Antes de falar das tarefas que essa mulher faz, o autor de Provérbios fala sobre o valor dessa mulher.
Antes de falar de tarefas, a Bíblia fala de valor, porque nós temos valor. Diga assim: eu tenho valor. O mundo mede o valor da mulher pela aparência ou pela posição, mas Deus mede o valor da mulher pelo caráter, pela sabedoria e pelo temor ao Senhor. Amém? Antes de tarefa, antes de posição, antes de qualquer outra coisa, Deus mede o valor da mulher, a mulher segundo o coração de Deus. O seu valor está no seu coração, em temer a Deus. A sua sabedoria, o seu caráter é que ditam o valor daquela mulher. Muito mais do que a posição, do que as tarefas que ela faz, do que os títulos que ela tem. É a sabedoria que ela tem, é o temor que ela tem a Deus, é o seu caráter. E lá no versículo 11 diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Não haverá falta de ganho. Ganho aqui em hebraico é a mesma palavra usada para saque, para despojo. Gente, interessante, quando eu estava estudando isso, é a mesma palavra, não haverá falta de ganho. É a mesma palavra quando eles falavam de despojo de guerra, de saque no final de uma guerra. É a mesma palavra, numa guerra. Essa mulher constrói ambientes de segurança. O coração do seu marido confia nela. O coração das pessoas que rodeiam essa mulher virtuosa, exemplar, é uma mulher digna de confiança, de caráter, de palavra, de atitude, de honradez. Amém? Ela constrói ambientes de segurança. A sua família, seus amigos, as pessoas que trabalham com essa mulher confiam nas suas palavras, nas suas decisões e no seu caráter. Essa é a mulher segundo o coração de Deus. Amém? É uma mulher que gera confiança. As pessoas confiam nas suas palavras, nas suas decisões, no seu caráter. É uma mulher que edifica. No versículo 2, ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. É muito fácil fazer o bem quando você recebe o bem, mas é muito difícil fazer o bem quando você recebe o mal, ou quando você recebe uma injustiça. Mas essa mulher recebe o bem, ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. E eu tenho um testemunho pessoal. Olha, gente, há mais de 30 anos atrás, nós morávamos em São Paulo. E aí um dia, gente, qual casal que não tem discussão? Quem é casado aqui e nunca teve uma discussão, levanta a mão, que eu vou saber que você está mentindo. Tá certo? Eu vou saber, porque não tem jeito. Se a gente convive juntinho, não tem jeito. Vai ter uma hora que um vai pensar de um jeito, outro vai pensar do outro. Não tem jeito, gente. É uma discussão. E aí, eu lembro uma vez, a gente morava em São Paulo, e aí nós tivemos uma discussão, e o Waterson saiu, e eu estava assim, mas eu pensa que eu estava a injustiçada, a cheia de razão, pensa que eu estava assim, eu não acredito, mas eu não acredito, sabe, toda empoderada assim, que eu estava certa. Aí eu falei, eu estava muito brava, falei, eu vou orar, Deus vai me dar uma palavra aqui agora, que eu vou falar para Ele, que eu que estou com a razão. Quando eu abro a Bíblia, gente, esse texto: o coração do seu marido confia nela, não haverá falta de engano. Ela lhe faz o bem e não o mal. Todos, eu não esqueço, nunca mais esqueci. Ela lhe faz o bem, não. Gente, mas eu chorava, Deus, desculpa, Deus, me perdoa, Deus. Então esse é um testemunho pessoal meu, de mais de 30 anos atrás. Mas eu quero dizer isso, que essa mulher segundo o coração de Deus, né? Deus é bom. Fazer o bem não deve ser um peso, mas deve trazer alegria para nós, mulheres e homens. Não é só, ela lhe faz o bem todos os dias, não é só quando convém, mas todos os dias e sem interesse. Eu vou fazer isso porque depois ele vai fazer aquilo, ou ela vai fazer aquilo. Não, lhe faz o bem sem interesse. A presença dessa mulher edifica, constrói, fortalece, traz vida onde está. No versículo 13, diz aqui que ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela trabalha com dedicação, usa seus talentos onde quer que você trabalhe. Uma mulher segundo o coração de Deus trabalha. Se é em casa, você vai trabalhar em casa. Se é fora de casa, vai trabalhar fora de casa. Mas você não tem preguiça, se é na igreja, se é no ministério, onde Deus te colocar.
de bom grado, com dedicação, porque Deus honra pessoas diligentes, que fazem tudo com alegria e com responsabilidade, amém? Deus honra. Essa mulher no versículo 16 diz aqui, ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. É uma mulher empreendedora, gente. Uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher empreendedora. Ela analisa oportunidades, ela investe, ela administra. Eu vou dizer para você que tem uma esposa que está aqui, ou você que convive com uma mulher no seu trabalho, aqui, ouça a sua mulher, ouça a sua companheira de trabalho, ouça, porque Deus colocou sabedoria em nós. Tem coisas que os homens não enxergam, gente. Do mesmo jeito que nós temos que ouvir os nossos maridos, ouvir os nossos colegas de trabalho, ouvir, tira o tampão do seu ouvido, ouça, porque cada um vai ver sob um aspecto. Então essa mulher empreendedora, ela é uma mulher que analisa a oportunidade, que sabe investir, que sabe administrar, possui visão, possui iniciativa. Ela examina a propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, amém? Ela é uma mulher forte. No versículo 17 diz, ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. E cingir os lombos está falando também, gente, de se vestir para a batalha. Isso é que essa mulher faz, ela se veste para a batalha. A força feminina nesse texto não é só a força física, é emocional, é espiritual, é interior, amém? É uma força de dentro, é um sentido que nós mulheres temos. A gente, nós temos o mesmo valor, mas temos características completamente diferentes dos homens. E a gente tem que valorizar o que o homem tem de melhor. E é tão interessante, eu vi a respeito do Dia da Mulher, que é o seguinte, Deus nos fez com o mesmo valor, mas com papéis diferentes. Imagina, gente, se não tivesse homem para construir prédios, só a gente para construir, marretar, fazer parede. Imagina se não tivesse homem para ser bombeiro. Eu sei que tem bombeiras mulheres, mas imagina as tarefas que os homens fazem, e que às vezes, por causa do sangue frio do homem, por causa de mais coragem às vezes, por causa da força física, que nós não vamos poder fazer. E glória a Deus por isso. Cada um de nós com o seu papel, cada um de nós com as suas qualidades, amém? Mas isso de cingir os lombos é se vestir para a batalha. É uma força que não é apenas física, é espiritual, é de dentro, é emocional. No versículo 20 diz aqui que ela abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Essa mulher é uma mulher generosa, como o Otterson pregou. É uma mulher generosa. Ela olha para os necessitados, ela vive com compaixão, com generosidade. E no versículo 21, esse versículo é muito importante, porque diz assim: no tocante à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Escarlate pode ser essa cor, que é um roxo, e pode ser um vermelho sangue assim. E toda vez que a Bíblia fala de escarlate no Antigo e no Novo Testamento, e há várias menções sobre essa cor, nós estamos projetando o escarlate do sangue de Jesus, a cobertura espiritual do sangue de Jesus. Então essa mulher virtuosa, a casa dela não passa frio não, porque todos andam vestidos de lã escarlate. Ela é uma intercessora pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus amigos. Essa mulher virtuosa e exemplar é intercessora, para que aquelas pessoas que ela ama conheçam a Jesus, tenham o sangue de Jesus sobre si, tenham a cobertura do sangue de Jesus, amém? E eu quero dizer que, e no versículo 26 diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela abre a boca com sabedoria. Queridos, é tão interessante, que já tem estudos falando, eu não vi isso agora para essa pregação, mas que realmente nós mulheres falamos muito mais que os homens, A gente fala mais mesmo, já é comprovado cientificamente isso. O homem é mais quieto, Gente, toda regra tem exceção,
Mas na maioria das vezes, nós mulheres falamos mais que os homens. A gente se comunica mais por palavras do que os homens. E deixa eu falar, é tão bom quando a gente tem palavra sábia, que edifica. Não é verdade? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, olha, não deixa sair da sua boca a palavra vã, mas só aquela que edifica, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é louvável. Se alguma coisa boa há, se algum louvor existe, seja isso que esteja no seu pensamento e que saia pela sua boca. Então, uma palavra sábia pode restaurar os relacionamentos. Uma palavra sábia pode evitar conflitos. Uma palavra sábia pode trazer paz em qualquer ambiente. Mas, mais do que retratar uma lista de tarefas para as mulheres, Provérbios 31 nos mostra a sabedoria, que é Sofia em grego. Nos mostra a sabedoria em ação. Provérbios 31 nos mostra o que acontece quando a sabedoria governa a nossa vida. Provérbios 31 é um poema acróstico, que tem 22 versos, com as 22 consoantes do alfabeto hebraico, de Aleph a Tal, escrito há milhares de anos, que quebra os estereótipos e os preconceitos a respeito das mulheres. A mulher de valor, segundo o coração de Deus, a mulher virtuosa retrata a sabedoria em ação. Essa é a mulher virtuosa. É que com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu dia a dia, com a sua forma de ser, de agir, demonstra sabedoria em todas as áreas da sua vida. Essa sabedoria não é somente, eu sou muito sábia, eu sou muito estudiosa, eu estudo tudo. Não é somente um conhecimento intelectual. Essa sabedoria não são somente palavras, mas são ações numa vida correta. Essa é a sabedoria, é isso que Deus espera de uma mulher segundo o coração dele, aliás. Essa mulher sábia, essa mulher virtuosa, exemplar, ela é ativa, ela não é passiva. A sabedoria dessa mulher é relacional, não é só para ela, é nos relacionamentos que ela tem. Ela trabalha duro, ela gera riqueza, ela se prepara para o futuro, ela é generosa com os pobres, ela é intercessora, suas palavras são fiéis e verdadeiras, ela teme ao Senhor, ela é uma mulher de visão. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, a palavra diz que Cristo é a sabedoria de Deus na terra. Por isso que Provérbios 31 é para todos nós, porque Provérbios 31 é a personificação da sabedoria. Isso é que é Provérbios 31. E nós, homens e mulheres, que temos essa sabedoria, principalmente nós mulheres, que somos essas mulheres virtuosas e exemplares, nós temos uma influência. E lá no versículo 23, olha que interessante, Provérbios 31, 23 diz assim: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Seu marido, em outra versão diz assim, é conhecido nas portas da cidade. As portas da cidade, gente, na época em que esse texto foi escrito, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, eram o centro das decisões políticas e jurídicas daquela comunidade. As portas eram tipo a prefeitura, fórum, os anciãos da cidade, os juízes, os anciãos, os religiosos, se sentavam nas portas da cidade. E ali, naquelas portas, ali era o centro das decisões jurídicas, políticas, algumas religiosas, porque também eles iam para as sinagogas, para as decisões religiosas. Isso mostra que a influência dessa mulher virtuosa, dessa mulher exemplar, vai além da sua casa. Ela influencia a sua família, ela influencia o seu trabalho, a sua comunidade, ela influencia gerações. E nós, mulheres e homens, precisamos usar essa influência na nossa geração. Nós precisamos usar. Sabe por quê, gente? Porque Deus
nos chamou para sermos canais dele. E é tão interessante que eu quero encerrar, né, essa palavra, indo com vocês lá em Atos, no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, no versículo 1 primeiro, tá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E nos versículos 17 e 18, diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sobre vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos, capítulo 2, nesses versículos, esses versículos nos mostram que havia uma profecia: homens e mulheres, vossos filhos e vossas filhas, meus servos e minhas servas. O Espírito Santo não fez diferença nenhuma. O fogo chegou sobre homens e mulheres, foi a mesma chama, foi o mesmo fogo, foi o mesmo poder. Sobre homens e mulheres, o mesmo Espírito, a mesma chama, o mesmo fogo e o mesmo poder. Nós mulheres temos que nos levantar. Mulher, levante-se, acorde. Saia da posição de inferioridade. Saia da posição dos estereótipos que te colocaram, que você não tem valor, que só os seus atos, que só a sua posição, que só os seus títulos. Não, nós temos valor. Nós precisamos parar de nos ver diminuídas, porque Deus tem uma obra para todas nós. Nunca houve diferença no plano e no propósito de Deus para homens e mulheres. Nunca houve diferença. Olha, gente, só em 4 vezes a palavra raio, né, que significa virtuosa, guerreira, ou virtuoso, guerreiro, aparece 200 vezes no Antigo Testamento. Mas Eshet Rail só aparece 4 vezes no Antigo Testamento. Em 3 é no livro de Provérbios. Provérbios 31 aparece 2 vezes. Tem um outro texto de Provérbios que eu não lembro o capítulo. E a única mulher no Antigo Testamento que foi chamada de virtuosa, eu estou falando do Antigo Testamento, não do Novo Testamento, que a gente tem Maria, por exemplo, mãe de Jesus, que foi a mulher mais virtuosa, mais maravilhosa, mais exemplar, que é a mulher que todas nós temos que seguir, honrar, pegar lá, ver a vida de Maria e falar: eu quero me espelhar na vida de Maria. Mas Maria está no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a única mulher para quem há esse título de mulher virtuosa, vocês imaginam quem seja? Alguém imagina? Ruth capítulo 3. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Nesse texto está a mesma expressão, Eshet Rail, mulher virtuosa. A única mulher chamada no Antigo Testamento por essa expressão, mulher virtuosa, é Ruth. E sabe o que acontece, gente? Ruth era o oposto da mulher descrita. A mulher de Provérbios 31 não existiu, tá, gente? Tem muitos autores, né, muitos teólogos, muitos estudiosos. Por isso que até a apóstola Valnice, hoje eu vi uma palavra da apóstola Valnice sobre esse texto, né, enquanto eu estava preparando esse estudo. Até ela fala que esse texto é para homens e mulheres, porque personifica a sabedoria, né? Fala da mulher virtuosa, mas o autor está querendo falar sobre a sabedoria. Mas essa mulher virtuosa, né, de Provérbios 31, é uma mulher casada, com filhos, que é uma mulher de posse, ela tem servas, né? Ela comanda, ela compra, ela vende, ela planta, é uma mulher bem-sucedida, empreendedora, uma mulher com muitas atividades, né? E Ruth era o oposto da mulher de Provérbios 31. Ruth era viúva, sem filhos.
ela tinha o pior trabalho de todos os trabalhos, que era catar a sobra das espigas. Ela colhia esmolas, ela vivia de esmolas. Ruth nem era judia, Ruth era uma moabita, era da terra de Moabe. Lá em Ruth, no capítulo 1, diz que houve fome, teve uma época que houve fome em Israel, e um homem de Belém, casado com a Noemi, eu esqueci o nome do marido da Noemi, Noemi com seu marido e os 2 filhos foram para a terra dos moabitas, e lá esses jovens se casaram com 2 moabitas, Ruth e Ofra. Só que depois de 10 anos, morreu o marido da Noemi, morreram os maridos e morreram os filhos, e ficou Noemi viúva e as 2 moças viúvas. E Noemi falou: olha, eu vou voltar para Israel, vocês vão ficar aí, fica aí na sua terra, vocês têm parentes. Ofra agradeceu e ficou, mas Ruth falou: não, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, eu não vou te largar, eu vou com você, Noemi, eu tenho uma aliança com você. E aí elas foram para Israel, mas elas chegaram, não tinha mulher naquela época, gente, não podia trabalhar. A mulher, o trabalho da mulher era em casa, não tinha um serviço que desse renda para a mulher. Um homem, um filho, ou um marido, alguém tinha que resgatar aquela mulher, tinha que ter o sustento daquela mulher. E aí, Ruth, então, era viúva, sem filhos, com um trabalho menos digno, que era colher a sobra da colheita, era quase uma esmola, muito diferente de associar esse texto de Provérbios 31 a mulheres casadas, com filhos, empreendedoras, executivas, profissionais. Não, Ruth era o oposto disso. Essa virtude, esse exemplo está ligado a pessoas que vivem uma vida alinhada com Deus. Deus quer mostrar isso. Eu não estou falando de tarefa dessa mulher virtuosa, eu não estou falando de título, eu estou falando de mulheres que têm o coração alinhado ao meu coração. Amém? A situação de vida de Ruth, o contexto que ela vivia é o oposto de Provérbios 31, mas ela observava os mesmos princípios que a mulher de Provérbios 31 observava. Ela era trabalhadora, ela era fiel, ela era temente a Deus. Amados, tem autores que falam, é tão interessante porque Ruth depois casou-se com Obed, e Obed foi avô de Davi e bisavô de Salomão. E tem autores que falam que Salomão escreveu Provérbios 31 em homenagem a Ruth. Olha que interessante, eu também achei que podia ser, porque Ruth foi bisavó de Salomão, uma moabita, pobre, viúva, que estava longe da sua família, mas que amava a Deus. Isso nos mostra de novo que o valor da mulher não está no seu contexto. Não é se você é solteira ou casada, se você tem filhos ou se você não tem filhos, se você tem servas ou se você não tem servas, se você é pobre ou rica. Não, mas o seu valor está em quais são os seus valores, quais são as suas atitudes, qual é a sua postura, independente do seu contexto. É solteira ou casada, qual é a sua atitude? Quais são os seus valores? Como que é o seu dia a dia? Tem servas ou não tem servas? Como são as suas atitudes? Aí está o seu valor. Essa mulher é virtuosa porque não arruma desculpas para não ser íntegra. E quantas vezes nós arrumamos desculpas para não sermos íntegras? Mas Deus nos trouxe aqui hoje para que a gente entenda o centro de tudo, que está lá em Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura. Enganosa é a graça, vã é a formosura. Todos os títulos, todas as tarefas, tudo aquilo, isso tudo passa. Enganosa é a graça, vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A verdadeira beleza, o verdadeiro valor da mulher está em temer ao Senhor. O verdadeiro valor e a verdadeira sabedoria está em conhecer e viver de acordo com o que essa palavra nos ensina. Amém? A mulher de Provérbios 31 não é perfeita, mas ela é sábia, ela é forte, ela é trabalhadora, ela é intercessora, ela é generosa, ela teme ao Senhor. E quando uma mulher vive assim, famílias são edificadas, lares são restaurados,
gerações são impactadas.